Um estudo divulgado hoje prevê que até o fim de junho o estado possa registrar diariamente mais de 50 mil novos casos de coronavírus. Os números dobram em um intervalo de aproximadamente 10 dias. Quem conversa agora com a gente é o matemático Renato Pedrosa, que é professor do Instituto de Ciências da Unicamp e coordenador do Programa Especial Indicadores de Ciência, Tecnologia e Inovação da FABESP. Professor, obrigado, boa noite. Quero saber como é que o senhor chegou a essa conclusão. Como é que vocês olharam, que dados vocês olharam, porque preocupa o horizonte, hein? Bem-vindo. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. A questão é a seguinte, o número que a gente vem acompanhando já há 2 meses aqui em São Paulo, eles iniciaram uma trajetória primeiro declinante de reprodução, que a gente chama, quer dizer, o número de pessoas que são infectadas por alguém que está contaminado, ele estava em torno de 3, cada pessoa contaminaria 3 pessoas, né, num prazo em geral de 1 semana, e esse número caiu para 1,5, então estava numa trajetória boa. Mas esse índice ele tem a ver com essa taxa de isolamento. Quando a taxa de isolamento ela estacionou por volta de 55%, 56% e começou a cair, então esse número deixou de cair. E a gente então está com 1,5, que significa dobrar o número de casos, dobrar o número de óbitos a cada 12 dias ou a cada 13 dias. Né? É mais ou menos isso. Quer dizer, praticamente a gente pode pensar que a cada 2 semanas, com certeza, o número vai dobrar. Se a gente olha os números de hoje e projeta isso para o final de junho, são esses números, 50 mil casos novos por dia no estado, 20 mil na capital e 2.500 mortes, óbitos por dia no estado de São Paulo. Então, esse gráfico que vocês estão vendo é essa projeção, uma curva exponencial, ela segue uma exponencial, né? Ela vem do que está acontecendo, essa é a trajetória dos últimos 15 ou 20 dias, e ele está continuando agora a partir, né, a cada semana, qual vai ser o número. Professora, Andréa Sadi tem uma pergunta para o senhor justamente sobre essa questão aí. Por favor, Andréa. Professor, boa noite ao senhor. Obrigada pela presença. Eu estava acompanhando os números aqui. Eu até estava me lembrando de uma frase do ministro da Saúde dizendo que a gente podia chegar a 1.000 mortes por dia. Hoje a gente viu o número de 880, se eu não me engano. E o senhor está falando agora em 2.000 mortes, mais ou menos, a partir de junho. A minha pergunta para o senhor é, todos esses números, esses estudos indicam que esse isolamento, esses planejamentos de eventuais lockdowns, eles poderão se alongar ainda mais do que a gente está prevendo? Por exemplo, chegar até setembro, outubro ou não? Estou entendendo errado. Você está entendendo certo, infelizmente. Veja, a Inglaterra, eles demoraram um pouco para começar o programa de isolamento, Reino Unido, e eles tiveram que fazer um bloqueio completo, que o pessoal chama de bloqueio, a palavra em inglês, a palavra em português é um bloqueio. E eles chegaram ao isolamento de 82%. Né? Esse era o isolamento que estava na semana passada, e eles lançaram 5 critérios para relaxar esse nível de isolamento, 80%, 82%. Foi assim que eles conseguiram reduzir o número de casos. E eles diziam assim, muitos dias com a redução diária do número de casos. Quer dizer, você tem que, em vez de estar subindo, tem que estar caindo, o que significa que cada pessoa não está transmitindo para uma pessoa. Então, vamos dizer, em vez de 10 pessoas transmitirem para 15, eles estão no Reino Unido, na Alemanha, 10 pessoas transmitem para 6, 7. Aí esses 6, 7 transmitem para 4 ou 5, e aí, num certo momento, a gente está falando de uma população grande, 1.500, você pode eliminar o vírus naquela comunidade, como aconteceu em Wuhan. A China fez isso. As pessoas duvidam, mas é possível. A Nova Zelândia provavelmente vai conseguir porque é uma ilha. Agora, no Brasil, infelizmente, a política de isolamento é muito limitada. Quer dizer, a recomendação às pessoas é pouco. Se os ingleses não conseguiram, se os franceses não conseguiram, se os italianos não conseguiram, se os nova-iorquinos não conseguiram, por que nós vamos conseguir simplesmente pedindo para as pessoas ficarem em casa? Então, na França, a gente viu as filmagens.
os policiais na rua impedindo as pessoas de continuar andando de bicicleta, correndo, volta para casa, não sai, só sai quem tem autorização. Professor, eu acho que não tem alternativa nos próximos 2 meses se não fazer isso. E sair disso pode demorar um pouco. A Mônica é quem pergunta ao senhor. Boa noite, professor. Se faltam tantos dados no Brasil, como é que vocês chegaram a essas conclusões? Que nós podemos terminar aqui o mês de maio com números tão altos, que já são altos em São Paulo, mas com números muito mais preocupantes. Dá para resumir um pouquinho dos critérios que vocês usaram? Mônica, o número que a gente trabalha tem sido o número oficial de casos e de óbitos registrados. Veja, certamente há mais casos e há mais óbitos não registrados, certamente. Os estudos de mortalidade no período em vários países que começam a aparecer no Brasil indicam que há um acréscimo na mortalidade geral em relação às médias anuais desses meses de fevereiro, março e abril dos últimos anos, o que significa que realmente tem outros casos que não estão sendo registrados. Esses são os casos registrados. Eu queria chamar a atenção dos casos que, no Brasil, o critério basicamente é a internação testada. Então, nós temos, para cada pessoa que é internada, testada e comprovada, a gente deve ter pelo menos mais 10 casos ou mais de pessoas que são ou assintomáticas ou que tiveram sintomas mais leves, né? Os estudos mostram isso. Os estudos também estão começando a mostrar quanto é de fato a mortalidade. É diferente da letalidade. A pessoa fala, morreram 6% dos casos. Então a fatalidade é 5%, 6%, etc. Mas quando se olha na população toda, a gente fala em mortalidade. E esse número pode chegar entre 0,5% e 1%. Então, se você deixa a pandemia correr livremente, que eu vejo até alguns médicos falando nisso, o que você vai ter é, no Brasil, em um prazo muito curto de tempo, mais de 1 milhão de mortes. Professor, isso não pode acontecer. Por favor, conclua o seu raciocínio. Não, isso não pode acontecer, porque isso significaria um colapso total do sistema de saúde e, na verdade, não morreriam só as pessoas que, por causa dessa doença, mas de outras doenças que não seriam atendidas, porque o sistema estaria totalmente sufocado pelo atendimento ao coronavírus. Vamos torcer muito, professor, que as medidas sejam tomadas e que esse número não seja atingido. Obrigado pela sua ajuda aqui em entender... Pois não, por favor. O último comentário é o seguinte, as pessoas podem dizer, então não tem o que fazer. O uso de máscaras é fundamental. Pois é. Quanto mais bem feita a máscara, quanto mais bem utilizada a máscara, as pessoas devem usar a máscara em todos os lugares. Vai receber uma comida que vem da rua inteiro, em casa, né? Põe a máscara. Porque a máscara reduz em 10, 15, 20%, até uma máscara melhor reduz até 50% da transmissão. Então isso pode ajudar muito. Agora, eu acho que não será suficiente a adoção simplesmente do uso obrigatório de máscara como foi proposto, né? A gente reza, a gente implora, mas a ciência diz que não vai ser assim. E, finalmente, a ciência pode ser a solução com a vacina. Então, esse retardamento que a gente precisa fazer, como todos os países estão tentando fazer, é para que a gente tenha uma vacina e assim a gente vai salvar não só milhares, mas talvez milhões de pessoas. Professor, muito obrigado por estar com a gente. Boa noite e um abraço, viu? Até mais.